Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando a nossa semana de aula. Espero que vocês fiquem atentos aos nossos conteúdos. Também participem do nosso atendimento pelo Google Meet. Isso é muito importante para aprimorar mais ainda o aprendizado de vocês, certo? Estarei aguardando vocês durante os nossos atendimentos, que vocês possam participar, tá bom? Hoje, a nossa aula será de português, tá bom? Então, preparem o material de vocês de português, peguem livros de português, porque a gente vai começar pelo livro de português, tá bom? Mas em seguida, eu já vou estar também dando aula de produção de texto, tá bom? Então, peguem esses dois livros, da qual você utilizar na aula de hoje, português e produção de texto. Enquanto vocês estão preparando o material de vocês, eu vou estar compartilhando o nosso slide, tá bom? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos estar vendo sobre gramática. Na nossa gramática de hoje, a gente vai estar vendo sobre substantivo simples e composto. Lembra que na nossa última aula de gramática, nós estudamos, né, sobre o substantivo próprio e o substantivo comum, tá? Só que na nossa gramática de hoje, a gente vai estar vendo sobre o substantivo simples e composto, certo, turma? Esse assunto vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 79. Vamos lá. Coloquei aqui um texto para vocês e o título do texto é assim, rotina. Então, vamos, nesse momento, fazermos a leitura deste texto para que vocês venham compreender aquilo que vai ser abordado na aula de hoje. Rotina. Despertador, roupa, banheiro, roupa, xícara, pão, TV, chave, bolsa, celular, carro, caneta, papéis, computador, caneta, celular, bolsa, chave, carro, TV, pão, xícara, roupa, banheiro, roupa, despertador. Que estranho esse texto, né? Usado mais com palavras. O que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Esse assunto, né, da qual vai relatar a nossa aula de hoje, é sobre o substantivo, tá? E essas palavras que foram citadas aqui, né, eu peço até que vocês prestem atenção nessas palavras, da qual nós fizemos a nossa leitura, vocês observem, porque essas palavras elas estão relacionadas ao substantivo. Durante a leitura, é possível que você tenha associado a palavra que compõe o texto a um objeto que elas nomeiam. Então, o texto, ele colocou, né, palavras que nós, né, fizemos a nossa leitura e foram com objetos, né? Prestem atenção que as palavras citadas no texto, né, eram o nome de objetos. Essas palavras, elas são substantivos. Os substantivos, eles podem ser formados por um ou mais palavras. Então, tia Ligiane, quer dizer que um substantivo, ele não tem somente uma palavra, mas sim várias palavras? Exatamente. Um substantivo, ele não é formado somente por uma palavra, ele é formado por várias palavras, certo? Então, quando nós apresentamos aquelas palavras no texto, é para mostrar para vocês
que o substantivo, né, ele pode sim, né, ser formado por várias palavras, não somente uma, mas sim por várias. O substantivo, né, que nós vamos apresentar aqui, eles são dois, tá? Eu vou apresentar aqui o primeiro, depois eu vou estar explicando para vocês o segundo. O substantivo simples, né, que é a qual eu vou explicar para vocês, é aquele que é formado por uma só palavra. Por exemplo, eu tenho garrafa, roupa, chuva. Essas palavras são substantivos simples. Por que, Tiligiane, essas palavras elas são substantivos simples? Pelo simples fato de que essas palavras elas foram formadas por uma só. Por elas ter sido formadas por uma só, certo? Então, ela é um substantivo simples, tá? Porque é formado somente por uma palavra. Esse outro aqui é o substantivo composto. O que é o substantivo composto? É aquele que é formado por mais de uma palavra, designando um só objeto ou um só conceito. Exemplo: guarda-roupa, beija-flor e sexta-feira, tá? Agora sim, vocês vão conseguir definir melhor, né? Por quê? Lembra que eu falei que o substantivo simples é aquele que é formado somente por uma palavra. Esse aqui agora que eu vou mostrando para vocês é o composto, que é o contrário daquele que eu mostrei para vocês. Esse aqui já é formado por mais de uma palavra, só que ele dá o sentido somente de um só objeto, de um só significado. Não é porque tem duas palavras que vai ter dois significados. Não, certo? Eles são compostos por duas palavras, mas tem um conceito só, um significado só, certo? Por isso que no exemplo anterior, né, que vocês viram, tinha guarda, né? Ó, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Garrafa, roupa e chuva. Aqui eles estão colocando uma só palavra. No composto que eu mostrei para vocês, chuva, né? Ele já está acompanhado de outro, né? Guarda-chuva. Aqui é guarda-roupa, né? Então, eu poderia utilizar somente roupa. Se eu usar somente roupa, é um substantivo simples. Aqui eu coloquei guarda-roupa. Tem ou um conceito só, usei duas palavras, mas um conceito só, que é um conceito, significado, tá? Então, vou ter um significado só, guarda-roupa. Beija-flor, sexta-feira. Usei duas palavras, porém tem um só conceito. Tá bom, turminha? Então, essa é a diferença do substantivo simples e do substantivo composto. Substantivo simples é a palavra da qual eu vou, né, usar somente uma só palavra. Composto, vou estar utilizando duas palavras, tá? Então, essa é a diferença do substantivo simples para o substantivo composto. Agora, eu vou estar passando para o livro de produção de texto. Nós finalizamos com a nossa aula de português e agora nós vamos para a nossa aula de produção. Tia Lidiane, mas a gente já viu sobre esse assunto, né, que foi do cordel. A gente vai dar continuidade, a gente vai relembrar esse assunto, tá? Que foi abordado na nossa aula anterior. E a gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje, tá certo? Então, a gente vai relembrar um pouquinho, até porque tem a nossa atividade, né? Onde a gente vai continuar o nosso assunto.
tá bom? Então, vamos lá. O gênero textual abordado na nossa produção de texto é o cordel. Afinal, o que é um cordel? São textos escritos em versos, recitados de forma melodiosa, pela presença de rimas, que geralmente compõem sextilhas. Vamos lá. Primeiramente, em um cordel, ele vai ter o quê? Rima. Quando a gente vai fazer a leitura de um cordel, a primeira coisa que encontramos são as rimas, né? Onde vai se deixar mais atrativo. Sextilhas. O que é sextilhas? Sextilhas são justamente as estrofes que possuem 6 versos, tá? Por isso que são chamados de sextilhas, porque nos cordéis abordados, né, geralmente são trabalhados por estrofes, os cordéis, tá? E compõem, né, 6 versos, tá? A gente já até trabalhou o que significa ser estrofes e versos, né? Então, no cordel, vai sim ser abordado. Tem total de estrofes, Xiligiane, em um cordel? Não, né? Nós podemos dizer que não existe um número assim fixo para estrofes, tá? Versos também não, mas geralmente, como se diz aqui, né? Geralmente não significa que se é regra, tem que ser abordado toda vez que fizer um cordel, tá? Geralmente tem 6 versos. Não é algo obrigatório, mas a maioria dos cordéis apresenta-se, né, sextilhas, que justamente são 6 versos. Eles são escritos por meio de relatos orais e impressos em folhetos e ilustrados com xilografuras. O que são xilografuras? Elas são técnicas que reproduzem a imagem gravada em uma madeira, por isso que isso são chamados de xilografuras. É basicamente parecido com essa imagem que eu coloquei aqui no nosso slide, tá? Ela é uma imagem considerada de xilografuras. O que foi que se deu a origem do cordel? De onde foi que se iniciou isso, né? O cordel, ele é uma herança portuguesa, né? Ele ganhou força no Brasil a partir do século XX, né? E principalmente nos anos de 1930 a 1960, né? Tornando-se também uma manifestação literária da cultura popular brasileira, né? E é muito típica da região Nordeste. Por isso que a gente, na nossa região Nordeste, nós conseguimos abordar e conhecemos mais o cordel, né? Por ser algo, né, registrado dessa região, né? Também no estado da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, tá? Ceará e Rio Grande do Norte. O nome cordel deriva do modo como os folhetos eram expostos para a venda, pendurados em cordéis ou barbantes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de uma livraria, mas geralmente quando a gente vai naquelas livrarias, principalmente no centro, né, onde a gente encontra bastante livros, a gente consegue ver a presença de cordéis, né, pendurados em um cordão, né, exposto para quem quiser, né, ter a oportunidade de ler um pouco e conhecer, né? Então fica lá exposto às vendas, né? Então é uma leitura bastante atrativa por conta de suas rimas e bastante interessante. Então, se você tiver a oportunidade de ir, se nunca foi, ou se já teve, né, de ver esses cordéis, é bastante interessante.
Os cordéis, eles são ilustrados por meio de uma técnica de gravura, na qual se utiliza madeira como matriz, que possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado, no caso, xilografura ou xilografia, que é, no caso, como são chamadas essas gravuras apresentadas nos cordéis. A xilografura, ela manteve sua tradição popular no Nordeste do Brasil, ilustrando a literatura de cordel. Hoje, os cordéis podem ser confeccionados também em gráfica e vendidos em feiras de artesanatos, né? Então, se você já foi numa feira de artesanato, você já viu esses cordéis sendo expostos, tá? Se não, um dia, se você tiver a oportunidade de ir, você vai encontrar de perto, né, esses cordéis. Aqui, gente, eu coloquei um modelo de um cordel, tá certo? Como vocês podem ver, nesse cordel, ele apresenta-se 5 estrofes, tá? E cada estrofe possui 4 versos. Como eu falei para vocês. Nem todo cordel é obrigatoriamente se ter 6 versos, tá? Por que eu coloquei esse exemplo de cordel aqui para vocês verem? Porque na atividade que vocês irão produzir, fazer, que eu vou explicar já já para vocês, né? Vai ter basicamente, vocês deverão fazer um cordel. Então, por isso que eu coloquei esse aqui como exemplo, tá? Para você ver, observar, na hora de você realizar a sua atividade, tá bom? Aqui foram as nossas explicações da nossa aula de hoje, tá? De português e de produção de texto. Mas não terminou, tá? Nós vamos continuar, só que agora chegou o momento importante, é o momento da atividade. É aquele momento que você vai prestar atenção agora nesse momento, nas atividades que vão ser explicadas, para que vocês realizem, tá? A atividade de vocês sem nenhuma dúvida. Então, vamos lá? Eu vou começar pelo livro de português, tá? Então, pegue aí o seu livro de português, coloque na página 80. A nossa atividade é da 80 até a página 82. Certo, turminha? Vamos lá. Primeira questão. Leia o texto do quadro para responder as questões. Então, você tem que fazer a leitura do texto para que você possa realizar as atividades a seguir. Item A. Retirem do texto os substantivos compostos. Então, você vai ler o texto e vai escrever todos aqueles substantivos compostos que aparecem no texto. Lembrando que substantivo composto é aquele que possui 2 palavras, onde tem somente um conceito. Selecione 3 substantivos simples e forme frases com eles. Então, você vai pegar 3 substantivos simples, tá? E vai colocar aqui e formar uma frase. Segunda questão. Escreva os substantivos compostos que dão nome às imagens abaixo. Tem as imagens e você vai colocar o nome de cada imagem, tá? Simples, gente. Primeiro que é um cachorro quente. Você escreve o nome da imagem cachorro quente, tá? Segunda imagem, o que é? Você vai e escreve o nome da segunda imagem. E assim sucessivamente. Na terceira questão, tem assim. Alguns substantivos compostos não são separados por hífen. Quando isso ocorre, pode haver acréscimo ou perda de letra. Observe a palavra
abaixo e continua o exercício. Tem um exemplo, gente. Observem. Floricultura. Flor mais cultura, tá? Então, formou floricultura. Foi aquilo que a questão quis dizer. Pode haver acréscimo ou perda, né, de letra. No caso, floricultura, como a gente juntou flor mais cultura, a gente só acrescentou o i, que ficou floricultura. Lobisomem. Essa palavra foi a junção de que palavras? Lobo mais homem, que juntando ficou lobisomem, que no caso foi retirado o O, né? E foi acrescentado o I, tirado o H e acrescentado o S. Vocês estão conseguindo compreender? Então, vamos lá. Do mesmo jeito, vocês vão fazer nas outras palavras. Eu tenho a palavra girassol. Então, foi a junção de que palavras? Tá? Quarta questão. Escreva o substantivo nas colunas adequadas. Então, eu tenho a palavra andorinha, pão de ló, pontapé, guarda-chuva, animais, Suzana, mal me quer e água. Aí vocês vão separar. O que é substantivo simples, vai colocar no substantivo simples. O que é substantivo composto, vai colocar no substantivo composto. Lembrando que existe substantivo composto, da qual não foi utilizado o hífen, tá? Mas mesmo assim, ele é um substantivo composto, tá? Leia o texto abaixo e responda as perguntas. Lê o texto, agora você responde. Você conhece esses desenhos animados? B. Que personagem mencionado no texto tem o nome formado por um substantivo composto? Aí você escreve. Sexta questão. Escreva o substantivo composto do quadro no espaço de acordo com a categoria de palavras que os formam. Então, vamos lá. Eu tenho aqui substantivo mais substantivo. Por exemplo, peixe-boi. Ele é um substantivo. As duas palavras são os dois substantivos, tanto peixe como boi, né? Substantivo e um adjetivo, com a junção de um substantivo com um adjetivo. E o outro é o verbo mais um substantivo. E no caso aí vai ser a junção do verbo mais o substantivo. Nesse caso, você tem que observar as palavras, tá bom? Da qual estão no quadro. Sétima questão. Além do caça-palavras, outros passatempo divertido é o caça-objetivo. Caça-objetos, desculpa. Além do caça-palavra, outro passatempo divertido é o caça-objetos. Observe a bagunça do quarto de Juliana e responda. Quais os objetos que você encontrou têm um nome formado por mais de uma palavra? Que é justamente o substantivo composto. Escreva o nome de 3 objetos que aparecem na cena formado por um substantivo simples, tá? Então, você vai escolher 3 objetos, da qual são substantivos simples. Isso foi atividade de português, tá? Agora, eu vou estar explicando para vocês a de produção de texto, que só é uma página só, que é a página 24, tá? Na página 24 tem assim, escreva o seu poema de cordel. Por isso que eu mostrei aquele exemplo de um texto de cordel, porque agora chegou a sua vez, você vai fazer o seu texto de cordel. Mas lembre-se que num cordel, o tema é livre, você pode escolher o seu tema que você quer fazer o seu texto, mas no texto do cordel que você vai fazer, tem que ter rimas e separação de estrofes, tá? Não é como um texto que você faz
como o outro, você tem que separar as estrofes. Vejam lá no slide de produção de texto como aquele cordel estava formado, né? Ele tinha as estrofes separadas, né? Os totais de versos, e naquela mesma estrutura do cordel que eu mostrei para vocês, vocês irão montar o de vocês, tá? Não é que vocês vão fazer igual aquele ali, copiar o que estava lá no slide e colocar aqui no livro. Não, você vai montar o seu cordel, mas usando aquela estrutura que eu mostrei para vocês. Tá bom, turminha? Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Conto com a presença de vocês. Tchau, tchau.